Americanos fazem estoque de comida antes das tarifas de Trump entrarem em vigor. Os americanos estão em pânico com o que o presidente que a maioria votou e escolheu para presidente dos Estados Unidos. Os americanos estão em pânico com o que ele está fazendo. Os bilionários e milionários nos Estados Unidos, que estão globalizados nos seus negócios, estão em pânico com o que ele está fazendo. Ele está quebrando todo mundo. Só Elon Musk já perdeu mais de 110 bilhões de dólares. Foi eleito presidente dos Estados Unidos. Ele achou, ele cria que todo mundo ia baixar a cabeça e ser subserviente a ele. Que todo mundo ia aceitar a taxação. E o grande golpe foi a China. A China não aceitou e taxou do mesmo jeito. Estados Unidos taxou a China em 34%, a China foi lá e taxou em 34%. Aí os Estados Unidos ameaçou e chantageou a China. Se vocês não recuarem e não voltarem atrás, vou taxar vocês. E eles taxaram. E a China não recuou. Donald Trump deve estar sentado lá esperando o telefone de Xi Jinping até hoje. E Xi Jinping disse que do jeito que vai, volta. E que eles não serão subservientes aos Estados Unidos. Leia-se, Estados Unidos vai quebrar. Deve trilhões para a China. Isso o Dono Tranqueira não contou, né? Deve trilhões para a China. Estados Unidos vai quebrar. Vai quebrar muita gente também, mas eles vão quebrar. E antes que isso ocorra, se continuar de jeito, Donald Trump não dura um ano no poder, porque o povo vai tirar ele. Não vai, gente. A situação é gravíssima. E aqui tem bolsonarista que dá dando continência para Dona Tranqueira e batendo palma para ele ainda. Vocês têm algum problema cognitivo? Ou é bolsonarismo mesmo, fanatismo? Porque, pelo amor de Deus, né? Tenha santa paciência. E eu gostei demais da fala e do enfrentamento que a Tabata Amaral fez em relação ao bolsonarista aqui, que tentou defender essa situação. Ah, cria vergonha na tua cara, patriota de Araque. Bota aí, patriota de Araque. Trump, fora. Não vai durar um ano no poder. E o que eu acho? Eu acho é pouco. Patriotismo, e eu me considero patriota, é sobre defender os nossos interesses, é sobre defender a nossa população, é sobre defender quem produz, quem gera emprego aqui no Brasil. O governo brasileiro tem agora um instrumento para conduzir essa negociação e reduzir os danos. Mas eu acho que é importante que quem foi eleito pelo povo brasileiro para representar o nosso país tenha coragem de se colocar contra quando um país vem e faz uma ação que é contra o mundo todo, verdade. O Brasil não foi o país mais prejudicado, verdade. Mas ainda assim prejudica quem produz aqui no Brasil. Aqui, a gente está junto para defender o Brasil. Para mim, ser patriota é isso, porque agora o presidente Lula, ele recebeu um instrumento que foi uma lei aprovada pelo Congresso Nacional de forma praticamente unânime, inclusive com o apoio do PL, que é o partido de Bolsonaro, dizendo: presidente Lula, o Congresso Nacional, nessa questão está unido da esquerda à direita. A gente entende que a reciprocidade, você poder devolver com uma tarifa, pode ser sim um instrumento para a gente, enquanto nação, lembrar aos Estados Unidos, lembrar ao presidente Donald Trump que essa é uma nação soberana, que essa é uma democracia que deve ser respeitada. Patriotismo, e eu me considero patriota, é sobre defender os nossos interesses. Não. Para eles, patriotismo é lamber botas de Donald Trump. Você está entendendo? É agachar, ser subserviente, ajoelhar, dar continência para a bandeira americana. Para eles é isso. Para eles, ser patriota é bater palma para a catástrofe que Donald Trump está fazendo, não só lá nos Estados Unidos, para vários países, inclusive taxou o Brasil também. Só que o Brasil, né, gente? O Brasil, Lula, se organiza. E daqui a pouco Lula vai pegar o mercado chinês. Pega o código. Trump, ele vai, ao mesmo tempo, abrir um ambiente de negociação que nunca teve no mundo, onde a China
que vendia para os Estados Unidos, não vai vender mais, porque Trump taxou em 104%. O que a China vai fazer? Vem cá, Brasil. Vem cá. Produtos aqui de qualidade, porque os produtos da China vendidos nos Estados Unidos é de melhor qualidade. Produtos de qualidade a preço de banana. Vamos conversar? Vamos negociar? Ô, França, tem produtos aqui, ó, bons, tal, vamos negociar? Vai abrir o campo para outros países negociarem. E quem vai perder? Ai, André, agora todo mundo está perdendo, principalmente quem tem. Quem não tem o que perder, não. Quem tem a perder? Quem tem muito. E quem é bilionário, milionário, está sendo quase quebrado por Donald Tranqueira lá nos Estados Unidos. Sabe por quê? Porque Donald Tranqueira não quer recuar. Ele achou e pagou para ver que todo mundo ia se abaixar e pedir benção e falar, tá tudo bem. E a principal nação poderosíssima disse não para os Estados Unidos. E vai quebrar os Estados Unidos. E Donald Trump não quer recuar por causa da empáfia, do orgulho e da arrogância dele. E ele vai ter que recuar. Senão ele, vou repetir, ele vai quebrar os Estados Unidos. Só que ele não dura um ano. Vou dizer de novo. Donald Tranqueira não dura um ano no poder, se ele continuar desse jeito. O povo vai fora Trump. Vai para a rua, já foi para a rua final de semana passado. As principais cidades dos Estados Unidos foram milhares e milhares e milhares de pessoas nas ruas. Agora vai ser milhões. Ele vai ser enxotado da presidência da República, se continuar do jeito que está. Lá é uma democracia e tudo, tal coisa. Mas, meu querido, mexe no bolso do americano para você ver o que eles fazem. E é isso que Donald Tranqueira está fazendo, quebrando os Estados Unidos. E cadê os borrabotas? Cadê o Tarcísio? Um dos principais estados prejudicados com a taxação do aço é São Paulo. Tarcísio não teve coragem de abrir a boca para falar um A contra a taxação. Que governador é esse? Cadê Romeu Zema? O principal estado prejudicado com a taxação do café. Outro bolsonarista escroto que não teve coragem de abrir uma boca. Cadê o Jorginho de Mello em Santa Catarina? Um dos principais estados prejudicados pela taxação do alumínio. Não teve coragem de falar nada. Cadê o Ronaldo Caiado? Um dos principais estados prejudicados pela taxação dos produtos do agro. Mudo e calado. Uma vergonha. Você tem um posicionamento político, isso é normal na democracia. Direita, esquerda, centro, isso é normal. Agora, você ser subserviente, não ter coragem de se posicionar, neutra é shampoo de bebê. Isso é covardia, isso é complacência, isso é ser omisso, isso é coparticipação no crime e no dano. Vou repetir, uma vergonha. Coloca aí, meu querido, fora Trump, fora Estados Unidos. Acorda, Brasil, acorda, americanos, o quanto antes, para diminuir o prejuízo, porque o prejuízo já é grande demais. Muito grande. O que eu acho? Vou ser sincero com vocês, eu acho é pouco. Tem gente que aprende por amor, tem gente que só aprende na dor. E com essa extrema-direita, vou contar uma história para vocês. Com a extrema-direita, se você enamorar, se você sinalizar, você só vai aprender com a dor, porque é isso que eles têm. Ódio, mentira, teoria de conspiração, incitação ao crime, violência para dar. Por isso que não tem negociação, não tem conversa e é sem anistia. E os Estados Unidos vai aprender pela dor. Toca no like e bota. Só para ressaltar aqui, o Brasil aprendeu pela dor, com a pandemia. Pela pandemia de mais de 750 mil mortes, graças à incompetência, à crueldade e à desumanidade de Bolsonaro, os brasileiros disseram não para Bolsonaro nas urnas eletrônicas. O povo aprendeu pela dor. Nos Estados Unidos, vão aprender também pela dor. Com extremista, com extrema-direita, não há diálogo. Há afastamento e isolamento. Leia-se, cadeia.
Delegado atacado por Bolsonaro vai acionar ex-presidente da Justiça? Ex-presidente na Justiça. O delegado que foi atacado, que está sendo atacado de tudo quanto é jeito. Eduardo Bolsonaro já está respondendo processo lá na Polícia Federal. Eduardo Bolsonaro vai perder o cargo dele de escrivão da Polícia Federal. Porque atacou o delegado Fábio Chor, cadelinha de Alexandre de Moraes, cachorrinha de Alexandre de Moraes, gestapo de Alexandre de Moraes, jagunço de Alexandre de Moraes. Está respondendo um processo administrativo que pode desembocar na perda da função pública de Eduardo Bolsonaro. Por isso que já fugiu lá para os Estados Unidos. O primeiro processo que já veio contra Eduardo Bolsonaro, que é o processo lá na Polícia Federal, o bicho já correu e já fugiu para os Estados Unidos. Por isso tem que abrir o olho, porque esse povo é fujão. Bolsonaro já fugiu dia 30 de dezembro de 2022, aproveitando do avião da FAB, levando 2 malas de joias, segundo Mauro Cid, e foi para os Estados Unidos, porque sabia o que ia ocorrer no dia 8 de janeiro. Bolsonaro, no dia 12 de fevereiro do ano passado, fugiu também e se abrigou na embaixada da Hungria, porque achou que ia ser preso depois do dia 8 de fevereiro ter tido a Operação Tempus Veritatis na sua casa. Então é fujão e covarde. E aqui, ó, mais um no lombo deles. E esse Gilvan da Federal também tem que responder. Não é nem pelo que ele falou, é pela intenção. Eles querem destilar ódio, incitar as pessoas ao crime. E essas pessoas ainda têm o nome de falar, tem coragem de falar o nome de Deus ainda. Que isso, gente? Olha aqui. A AGU pede que PF e PGR investiguem deputado que desejou morte de Lula. Um absurdo. Esse aqui também estava lá, o Bilinski. Ixi, ele é o presidente da comissão lá de segurança pública, que foi aprovada toda a situação. Uma vergonha, gente. Mas eu acho importante a gente destacar a resposta do deputado federal Henrique Vieira, sempre muito propositivo, muito assertivo nos seus posicionamentos. Vamos ver juntos aqui. Não é ignorância, senhores. Só resta maldade. Só resta perversidade. Vossas Excelências não se importam com a vida do presidente Lula? Imagino que não. Mas Vossas Excelências desejam a morte do presidente Lula? Desejam? Conseguem pegar o microfone e produzir essa frase? Confessar o desejo mais profundo do coração? Eu discordo radicalmente das ideias de Bolsonaro. Jamais, ele sendo presidente da República, eu apresentaria um projeto para que ele, como maior autoridade política e pública do país, não tivesse segurança. Porque eu quero debater as ideias. Eu não quero desejar ou planejar a morte de alguém. Então, ou Vossas Excelências estão na ignorância / ausência de inteligência, ou Vossas Excelências estão na maldade, não se importando com a vida do presidente Lula. Opção A, desejando a morte do presidente Lula e ministros de Estado. Opção B, ou sinceramente, Vossas Excelências estão legislando em causa própria? Vossas Excelências têm alguma relação? Uma pergunta, não é uma afirmação, é uma pergunta. Tem o direito de fazê-la diante dessa proposta. Vossas Excelências participaram daquele plano de tentativa de assassinato do presidente Lula, do vice-presidente Alckmin e de Alexandre de Moraes? Estão participando? Querem continuar o golpe? Querem matar o presidente e por isso querem desarmar os seus seguranças? Por mim, eu quero mais que o Lula morra. O que Vossas Excelências querem quando projetam e propõem que os seguranças do presidente Lula não podem se armar? Se não é ignorância, senhores, só resta maldade. E para além disso, além de ignorância, maldade, isso é incitação ao crime. E gastando dinheiro público, vou repetir, o Congresso Nacional, para funcionar, ele gasta 4 milhões por dia. Para deputado e senador apresentar projetos absolutamente inconstitucionais, ficaram a tarde todinha discutindo isso ontem. Isso deve ter custado no mínimo R$500 mil.
toda para o funcionamento, jogando dinheiro fora, queimando dinheiro público fora. Aí eu te pergunto, qual que é o projeto de lei bom do Bilinski? Qual que é o projeto de o projeto de lei bom do Gilvan da Federal, que venha resolver um conflito social, que venha resolver e atender um problema de interesse público? Nada. E estão ganhando R$47 mil para isso. Só para fazer os cortes, que agora os cortes está viralizado. Os cortes pelas redes bolsonaristas e um monte de gente que diz que é cristão, batendo palma, curtindo e comentando. Mas é para isso que eles querem, é para viralizar. Porque eles estão desesperados, perderam todas e Bolsonaro vai para a cadeia e o ano que vem tem eleição. Então eles precisam convencer e manter engajado. Eu não posso ligar esse trem? E manter engajado o seu público, o mais radicalizado. É isso que eles querem. É desespero puro. E ao mesmo tempo, é revelação. O que são? O perigo que é a extrema-direita no Brasil e os golpistas e o bolsonarismo. Só não vê quem realmente está com grandes problemas na cabeça e no coração também. É uma vergonha. Vamos ver aqui a fala do Leonel Hadi. Sempre muito propositivo. Não, antes dele, vamos ver Ivan Valente. Dentro do contexto aqui está mais adequado. Senhor presidente, senhores e senhores deputados, o que nós tivemos no domingo, na verdade, foi uma má notícia para o Bolsonaro. Ele vai ser julgado, ele vai para a cadeia pegar mais de 30 anos. Eu vou dizer por quê. O ato chamado, tanto no Rio quanto em São Paulo, foi anunciado com 1 milhão. No Rio teve 18, em São Paulo teve 44. Na anterior, em São Paulo, 185 mil, 4 vezes menos. E o chamado por ele, senadores, 7 governadores, dezenas de parlamentares, deu só isso aqui, nicho, 3 quarteirões de Paulista. É pouco. Segundo, a ideia de que são patriotários, entende? E velhinhas inocentes que invadiram a Praça dos Três Poderes, cai por terra. Eles são condenados por 5 crimes. Atentado ao Estado de Direito, tentativa de golpe de Estado, organização criminosa, depredação do patrimônio público. Não é porque pintou com batom, não. É aí que está. São criminosos golpistas. Agora, o bolsonarismo está tentando dizer que é isso que é o problema, apesar de estar os kits pretos lá, para matar o Lula, entende? O Xandão e etc. Então, na verdade, o Bolsonaro foi lá e falou que quem invadiu a praça foram os sorveteiros e pipoqueiros. Então, não eram esse bando que saiu do quartel do Exército, sob a anuência de generais e comandados por Bolsonaro, para derrubar. Era a etapa final do golpe, que já tinha sido repelido pelo ministro do Exército e da Aeronáutica. E o Bolsonaro está com a digital lá. Mas, na verdade, querem anistia aqui? Não vai ter anistia, por uma razão muito simples. A grande parte dos que foram presos no dia 8, inclusive, 542 já fizeram acordo, é 1 ano e eles já cumpriram. Estão fora. 200 não quiseram fazer. E podem ter revisão de dosimetria a qualquer momento, pedido dos advogados. O que matou o Bolsonaro no domingo foi o seguinte: a primeira questão é que o Quest falou que 59% da população é contra a anistia aqui. Eles não querem. O povo não quer. Eles viram a depredação, foi televisionada. Entende? O golpe foi escancarado. Então, e mais, deputado Chaves, sabe o que acontece? 34%, acho que tinha que ter pena maior. Maior, vejam vocês. Agora, a patada final foi o Datafolha de domingo. Lula ganha em todos os cenários. E de lambuja, se colocar o Haddad, ele também ganha em todos os cenários, com todos os candidatos. Vejam vocês. Então, o que nós estamos querendo dizer é o seguinte: parem com essa farsa, a Câmara precisa andar, hostilizar o presidente, hostilizar os parlamentares que ainda não quiseram assinar,
Então, eles estão fazendo aqui é perder. Eles vão perder. Então, o Brasil precisa discutir um novo imposto de renda, a PEC da segurança pública, e o Brasil precisa, deputado Charles, o seguinte, parar de dizer que nós temos que fazer ajuste fiscal, nós temos que distribuir renda, gerar emprego e crescer 3,4% ao ano, que foi o que o Brasil cresceu. Então, Ai, não deixa o homem falar, ué. Ô, deixa o Ivan Valente falar, gente. Toda hora fica cortando o deputado. Que coisa enfadonha. Ô, povo chato. Quando é deles, deixa falar até espumar o canto das bocas. Ô, meu pai. Outra situação que eles estão também nervosos. Nervosos. Pega o código. Lula tá avançando nas pautas lá. A questão do imposto de renda, a isenção. Eles não querem que seja aprovado. A isenção do imposto de renda até para quem ganha 5 mil reais. Os extremistas não querem que seja aprovado. Ontem foi apresentada a PEC da segurança pública e eles estão louco. Por quê? Lula está avançando. Está avançando dentro do Congresso Nacional para aprovar aquilo que precisa ser aprovado, notadamente no ano anterior ao ano de eleição. Que eu já expliquei para vocês, é o ano mais importante, é o ano antes das eleições, porque é agora que Lula tem que aprovar tudo que precisa aprovar para ser executado o ano que vem. Porque se não aprovar um ano antes, muitas situações não podem ser realizadas o ano que vem. Por isso que Bolsonaro foi considerado inelegível, porque ele abusou do poder econômico dele enquanto presidente da República em 2022. Ele criou auxílio taxista, auxílio caminhoneiro, ampliou o Auxílio Brasil, que é o Bolsa Família, não é? Fora os calotes, que eu nem vou falar aqui agora. Sem ter a previsão orçamentária e sem ter sido aprovado no ano anterior. Por isso foi considerado inelegível, um dos motivos. Então, Lula está avançando nas pautas das proposituras que têm que ser aprovadas para trazer resultados propositivos para a sociedade brasileira. E eles estão loucos. Por quê? Porque para eles, quanto pior, melhor. Eles não querem o Brasil melhor. Eles querem o Brasil no caos, para justificar uma nova tentativa de golpe. Por isso também estão desesperados. E Hugo Mota está dando feedback. E vocês sabem quem está por detrás desse feedback do Hugo Mota? Fofoca agora. Gleice. Gleice disse que está tendo uma atuação importantíssima lá na Câmara de Deputados Federais. Está sentando, conversando e está conseguindo articular. Para quê, André? Para aprovar aquilo que precisa ser aprovado. Entendeu? O povo foi eleito pelo povo, então vai ter que sentar e conversar para ser aprovado. Senão não é aprovado. Por isso que eles estão tão desesperados. E por isso que eles estão atacando o Hugo Mota. Por causa dessa situação. Entendeu? Enquanto isso, tem gente que virou piada nacional. Quiçá internacional. Né, Leonel Hadi? Ô, meu pai. Good afternoon, President. Good afternoon, deputies. Good afternoon, population of Rio Grande do Sul State. Popcorn and ice cream thinner sensitive for the cup, the tongue of Brazil. Patético, ridículo, mas essa frase desconexa foi feita pela maior liderança da extrema-direita fascista do Brasil. Que mico internacional. O cara que bate continência para a bandeira dos Estados Unidos não consegue falar uma frase com algum tipo de conexão intelectual lendo o discurso dele no papel. Que falta que faz um bingo. Que desgraça que proibiram os bingos. Com os bingos, metade desses problemas não ocorreriam. O vovô e a vovó, grande parte deles, estariam no bingo fazendo a sua atividade, curtindo a vida, fazendo uma atividade coletiva e não pedindo golpe de Estado, pedindo intervenção militar e passando pano para golpista, passando pano para pessoas que queriam matar presidente da República, vice-presidente, ministro do STF, explodir aeroporto, explodir a sede da Polícia Federal.
As pessoas esquecem disso. Parece que nada aconteceu, que é só o 8 de janeiro, como se o 8 de janeiro fosse pouca coisa. Aqueles atos de vandalismo, depredação, violência contra policiais, barra de ferro na cabeça de policial, mulher ainda, policial feminina. Nada aconteceu. E eles mentem com a história do batom, que já deu o que tinha que dar. A historinha do batom. Tadinha da Débora, ficou sem ver os seus 2 filhos, porque simplesmente escreveu de batom numa estátua. Que horror! Pois é, a Débora estava desde novembro acampada em frente a quartéis militares para pedir golpe de Estado, articulando um golpe de Estado. E aí, claro, pegaram só essa parte do batom. Aí eu pergunto para o senhor e para a senhora, um ladrão de banco coloca todo mundo no chão, pega o dinheiro, pega o carro, tá saindo, volta ali e escreve na parede. Perdeu o mané de batom. É por esse motivo que ele vai ser preso? Porque, afinal de contas, ele escreveu na parede uma frase com batom: não tirem as pessoas para idiotas. 52% dos brasileiros e brasileiras não querem essa palhaçada da anistia que está trancando o Congresso Nacional no momento em que o Trump está colocando taxas contra o Brasil. E não venham me dizer que é por causa do Brasil. A Argentina ali, que é o cupincha dele, o amigão dele, está recebendo 10% também de taxa. O dólar explodindo agora e vai ter impacto diretamente nos alimentos, culpa da extrema-direita do Trump, apoiado pela nossa extrema-direita aqui, que acha ele o máximo, taxando o Brasil, fazendo uma política que está quebrando as bolsas de valores do mundo, aumentando o preço ali dos alimentos por causa da alta do dólar, e a nossa extrema-direita preocupada com essa conversa de anistia. E aí vem o canalha do Nicolas fazer um videozinho comparando a Débora do batom com a Rosa Parks e com Martin Luther King, 2 líderes do movimento negro, 2 líderes dos movimentos dos direitos civis dos Estados Unidos que lutaram contra o racismo. O Martin Luther King foi morto por supremacistas, os mesmos supremacistas que apoiam o Trump, que apoiam a extrema-direita, neonazistas, Ku Klux Klan, e eles vêm com essa conversa de que, tadinha da Débora, ela é como a nossa Rosa Parks, como o nosso Martin Luther King. São cínicos, canalhas, criminosos, merecem apodrecer na cadeia e é sem anistia. Tem que ser dito mais uma vez, e sinto muito, o evento, a micareta fascista, flopou mais uma vez. Disseram que tinha o dobro, né, de participantes do que no Rio de Janeiro, lembrando que a população de São Paulo é o dobro da população do Rio de Janeiro. Isso explica muito. E mais uma vez eu vou repetir aqui, é sem anistia. Muito obrigado. Toma! Falou tudo, Leonel Hadi. Só que eu vou repetir. Essa galera, eles estão desesperados, porque o Supremo não vai recuar e quem deve estar aqui, ó, na mão do Supremo. E o Supremo vai para cima e Bolsonaro vai para a cadeia. Por isso que eles estão tão desesperados. Esse aqui, ó, que para mim não fede nem cheira, que é um dos piores deputados federais que desejou a morte de Lula, a deputada federal aqui se manifestou, Maria do Rosário, e eu quero mostrar a fala dela. Vamos ver o que ela falou aqui. É muito interessante aqui na Câmara. Chegou a PEC da Segurança Pública, que estabelece todo um sistema nacional de segurança pública com as atribuições dos entes federados para proteger você, proteger sua família, a iniciativa do presidente Lula. Mas, por outro lado, na Comissão de Segurança Pública foi aprovado uma pérola, um projeto absurdo, que define que a segurança do presidente Lula não pode andar armada. Não é estranho que seja de autoria dos mesmos setores que são vinculados àqueles que tentaram matar o presidente? Matéria gravosamente inconstitucional, porque defender a vida, obviamente, numa situação limite do presidente da República, é uma responsabilidade desses atores. Mas e pior, na discussão dessa matéria, o deputado falou que realmente gostaria de ver o Lula morto. Já nem disfarçam. A política de ódio que eles realizam precisa ser derrotada todos os dias, para colocar nesse lugar uma política da esperança e da construção de direitos e respeito pelas instituições e pelo povo brasileiro. Esse é o nosso trabalho. Verdade. Agora, sim, não deve espantar a gente, não. Essa postura do deputado federal Gilvan, da Federal, não espanta a gente, não. A extrema-direita, ela é fascista, ela é cruel, ela é debochada, não é? Ela é desumana.
Ela usa o nome de Jesus só para manipular as pessoas, enganar as pessoas. Mas ela é cruel. Basta a gente lembrar do posicionamento e da postura de Bolsonaro durante a pandemia. Cruel, debochado. Bolsonaro imitou gente morrendo com falta de ar. Bolsonaro gritou: eu não sou coveiro. Vai ficar chorando até quando? É só uma gripezinha. Quem tomar vacina vira jacaré. Quem tomar vacina é marica. Então, não é da gente ficar espantado. Só que a gente fica. Sabe por que a gente fica? Porque a ideia deles é exatamente isso. É tentar normalizar e provocar a não indignação. Porque eles querem normalizar, aí eles vão por uma escalada de normalização, e eles querem normalizar a morte e o assassinato de Lula. É isso. Eles querem normalizar o plano Punhal Verde e Amarelo, que visava matar Lula, Geraldo Alckmin e Alexandre de Moraes. Eles querem normalizar isso, por isso eles jogam isso. Jogam para as pessoas. Ele, deputado federal, lá dentro do Congresso Nacional, jogou isso, que deseja a morte de Lula. É porque eles querem normalizar a violência, o ódio, e isso é extrema-direita. E isso nos indigna, sim, e nós não aceitamos, porque nós não vamos entrar nessa loucura de normalização do golpe, de normalização da violência, de normalização do racismo, de normalização da misoginia, do machismo, porque é esse o projeto deles, e é essa estrutura de organização, de execução e de planejamento que eles têm, normalizar aquilo que não pode ser normalizado. Aqui não. Aqui vocês não vão conseguir, não. E só para dar uma resposta, coloca aí, você deseja a morte de Lula? Pois nós... é Lula 2026. Coloque aí, meu querido. Lula 2026. Lula tetra em 2026. E tem gente que é cristão e está falando, Jesus ainda vai nos livrar. Jesus já nos livrou. Jesus já nos deu uma resposta. Estou falando do campo religioso para os religiosos. Jesus já deu uma resposta, que foi no dia 30 de outubro de 2022, quando nos livrou do inominável, do inelegível e daqui a pouco presidiário Bolsonaro. Foi resposta divina, para além de uma resposta da democracia, de Lula, que se predispôs, e do TSE, que combateu veementemente os golpistas, notadamente na pessoa de Alexandre de Moraes. Por isso, coloque aí, sem anistia, Lula tetra em 2026. E é resposta de várias montas. Toca no like e bota. Sem anistia, queremos justiça. Lula 2026, fora Trump. E tamo junto sempre. Quem gosta, fica, curte, comenta e compartilha. Quem não gosta, vá se lascar. E não se preocupe. Beijo no seu coração. Até a próxima live. Se cuida. Tchau, tchau.